Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula nós vamos conversar sobre cálculos químicos. O primeiro conceito que a gente precisa entender aqui é o de massa atômica, que nada mais é do que a massa de um átomo. E por uma questão de conveniência, ela costuma ser usada, ser expressa em unidade de massa atômica, que é esse Uzinho aqui. Mas por que e não grama e não quilo? Porque um átomo é muito pequeno, como a gente sabe. Então, se nós fôssemos usar em grama, a gente teria que usar uma potência de 10 com um expoente muito negativo, um número muito baixo. Então, é mais usual nós usarmos esse U, que é a unidade de massa atômica. E aí, como a gente sabe que um átomo é muito pequeno, tendo em vista isso, os pesquisadores, como não tinham como medir, como pesar um átomo, eles usaram o átomo de carbono como referência. E aí eles disseram o seguinte, que se a gente dividir o átomo de carbono, o isótopo 12, em 12 partes iguais, a gente tem cada parte dessa como uma unidade de massa atômica. Então, o carbono 12 é composto por 12 unidades de massa atômica. Então, a unidade de massa atômica, cujo símbolo é U, é definida como sendo 1/12 da massa atômica do isótopo carbono 12. Mas isso vai ficar mais simples, olha só. Se nós olharmos, então, a massa atômica do titânio, lá na tabela periódica, a gente tem 48U. A massa do titânio, então, vai ser 48 unidades de massa atômica. E quer dizer que um átomo de titânio tem a sua massa 48 vezes maior que uma unidade padrão de massa atômica. Além disso, um átomo de titânio tem a sua massa 48 vezes maior do que 1/12, que é uma unidade de massa atômica, da massa do carbono 12. E, além disso, um átomo de titânio tem a sua massa 4 vezes maior do que a massa do carbono 12. Porque a massa do carbono 12 é 12U, então a massa do titânio é 48, ou seja, 4 vezes 12. Vale ressaltar também que lá atrás a gente fazia que A é igual a P mais N, ou seja, A é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Isso a gente estava se referindo a número de massa, que é diferente da massa atômica. Aqui a gente está se referindo à massa mesmo, ao quanto aquilo ali tem de massa, de corpo. Já lá atrás a gente estava se referindo ao número de elétrons, ao tamanho do átomo e tudo mais, tá? Nós sabemos que alguns elementos eles são compostos por isótopos, ou seja, o carbono, por exemplo, a gente tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Aqui a gente pode ver que a gente tem o cloro 35 e o cloro 37 na natureza, mas em diferentes proporções. Então, o valor que aparece lá na tabela periódica vai ser uma média ponderada desses valores. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai pegar a massa atômica de um deles e multiplicar pela porcentagem que ele existe na natureza, no caso aqui 75, somado a massa vezes a porcentagem, tudo isso dividido por 100%. Então, sempre aqui em cima, essas porcentagens precisam somar 100%. Esse é o primeiro detalhe. Então, nesse caso aqui, nós temos na natureza o cloro 35 e o cloro 37. Um com 75% e outro 25%. Fazendo essa conta, a gente chega numa massa atômica de 35,5 unidades de massa atômica. Então, a massa atômica de um elemento vai ser a massa média de seus átomos. Por conveniência, essa grandeza é geralmente expressa em unidade de massa atômica. Então, aqui eu coloquei a fórmula que vocês podem usar, mas aí, repara que se nós tivermos 3 isótopos, a gente vai ter X1, X2, X3. Se nós tivermos 4, a gente vai ter X1, X2, X3 e X4. Aí é só adicionar aqui mais a massa do 4 vezes a porcentagem do quarto isótopo, tá? Dividido por 100, porque vai ser sempre a soma de 100%. Então, todas as porcentagens têm que somar 100%. A partir daí, a gente tem a massa molecular, que é a massa da molécula de uma determinada substância. Por conveniência, também a unidade utilizada aqui é a unidade de massa atômica. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu coloquei as massas atômicas dos elementos que a gente vai precisar, então do hidrogênio 1,
do oxigênio 16, do nitrogênio 14, do enxofre 32 e do cálcio 40U, tá? Aqui eu esqueci. A água, então, por exemplo, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. 2 vezes 1, 2 hidrogênios, mais 1 vezes 16, porque eu só tenho 1 oxigênio. Fazendo essa continha, a gente chega em 18U. Massa molecular da amônia. Nós temos 1 nitrogênio, então 1 vezes 14. E nós temos 3 hidrogênios, então 3 vezes 1. 14 mais 3, 17 unidades de massa atômica é a massa molecular da amônia. Então, a diferença aqui é que a massa atômica vai ser a massa de um determinado átomo. A massa molecular vai ser a massa de uma determinada molécula. Massa molecular do SO3. 1 enxofre, então 1 vezes 32, mais 3 de oxigênios, então 3 vezes 16, 80 unidades de massa atômica. Massa molecular do nitrato de cálcio. 1 vez o cálcio, mais, aí aqui tem que ficar atento, ó, esse 2 multiplica todo mundo aqui dentro, então 2 vezes 1, ou você pode colocar esse 2 aqui fora igual eu coloquei aqui, tá? Mas 2 vezes 14 e 6 vezes o oxigênio, que é 16. Mas se você colocar o 2 aqui, é só fazer o chuveirinho aqui pra dentro. E aí a gente chega numa massa molecular de 164 unidades de massa atômica. Bom, entendido isso, a gente pode conhecer então a constante de Avogadro. Avogadro foi um pesquisador e ele foi o primeiro cara a falar que, a concluir que se nós tivéssemos em gramas a mesma quantidade, né, em gramas que nós temos de unidade de massa atômica de uma determinada substância, ali nós teríamos o mesmo número sempre de átomos, de moléculas, o que fosse. Então, se eu tivesse, por exemplo, a massa molecular do hidrogênio é 2. Se eu tivesse 2 gramas de hidrogênio, ali eu teria um número X de moléculas. Se eu tivesse a massa atômica do cálcio é 40. Se eu tivesse 40 gramas de cálcio, quer dizer que ali eu teria um número X de átomos de cálcio. Só que ele inicialmente não conseguiu chegar num valor determinado, num valor fixo para isso. E aí, posteriormente, outros pesquisadores chegaram nesse valor, mas a constante ficou conhecida como constante de Avogadro. Então, essa constante de Avogadro, que é representada por Na, é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Ou a gente pode ver e pode usar simplesmente 6 vezes 10 a 23 e ignorar o 0,2. Até porque depois do 2 aqui vem vários outros números. Mas a gente usa geralmente ou 6,02 ou 6 vezes 10 a 23, tá? Sempre vezes 10 a 23. Então, vamos entender melhor o que isso significa. Se eu tenho 12 gramas do carbono 12, ou seja, o carbono 12 tem massa atômica 12. Se eu tenho exatamente isso em gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Se eu tenho 1 grama do hidrogênio isótopo 1, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos do hidrogênio 1. Se eu tenho 16 gramas do oxigênio 16, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos do oxigênio 16. Agora, a gente pode conhecer, então, o mol. O mol nada mais é do que um conjunto que contém 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas constituintes de um determinado material. Então, se eu tenho 12 gramas de carbono, por exemplo, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, como a gente já viu, mas isso significa que eu tenho um mol. Da mesma forma, tá? Se eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, quer dizer que eu tenho 1 mol de água. Se eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 aglomerados iônicos de cloreto de sódio, eu tenho 1 mol de cloreto de sódio. E aí, dentro desse 1 mol de cloreto de sódio, é importante a gente perceber que além de eu ter 1 mol de cloreto de sódio, eu vou ter 1 mol de cátions Na+,
E 1 mol, ou 6,02 vezes 10 a 23, ânions Cl-. Se eu tenho 2 mol de titânio, eu vou ter 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de titânio, ou 12,04 vezes 10 a 23 átomos de titânio, tá? Então, todas as vezes que eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou moléculas, ou aglomerados iônicos, eu vou ter 1 mol. Então, se eu tenho o dobro disso, eu tenho 2 mols, se eu tenho o triplo disso, eu tenho 3 mols, e assim sucessivamente. Uma molécula de água tem 18 unidades de massa atômica. Se eu tenho 18 gramas disso, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Correto? Se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho 1 mol de água e 18 gramas. Até aqui tudo bem, né? Agora, olha só. Uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, correto? E 1 de oxigênio. Então, eu tenho 2 vezes 1U e 1 vezes 16. Se eu tenho 1 mol de água, na verdade eu tenho 2 mols de átomo de hidrogênio, porque cada mol de água me dá 2 átomos de hidrogênio. Cada molécula de água me dá 2 átomos, então cada mol de molécula vai me dar 2 mols de átomos de hidrogênio. Parece confuso, mas com o tempo fica melhor. Da mesma forma, se eu tenho uma molécula de água, eu tenho 1 átomo de oxigênio só, correto? Porque é H2O, 1 oxigênio só. Então, 1 átomo de oxigênio vai me dar 1 mol de átomo se eu tiver 16 gramas de oxigênio. Com relação à massa molar, então, é a massa em gramas que contém 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas. E a sua unidade vai ser gramas por mol, ou grama mol a menos 1. Olha só. Então, se nós temos 12 gramas de carbono, nós temos 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono e nós temos 1 mol. Então, nós temos 12 gramas em 1 mol, ou seja, 12 gramas por mol. Se nós temos 18 gramas de água, nós temos 1 mol de água, correto? Então, 18 gramas por mol, massa molar, 18 gramas por mol. Se eu tenho 18 gramas do amônio, eu tenho 1 mol de amônio, porque a massa molecular do amônio, do cátion amônio, é 18. Se você fizer a continha aqui, você vai ver. 14 mais 4, 18 unidades de massa atômica. Se eu tiver 18 gramas disso, eu tenho 1 mol. Então, se eu tenho 18 gramas por 1 mol, massa molar, 18 gramas por mol. E aí a gente pode conhecer, então, a quantidade de matéria. Antigamente, a quantidade de matéria era conhecida como número de mols. Hoje em dia, a IUPAC utiliza a quantidade de matérias, que é a grandeza que indica o número de mols contido em um determinado sistema. Então, quantidade de matéria vai ser a massa que você tem daquilo dividido pela massa molar daquela substância. Por quê? Se eu tenho 18 gramas de água, eu sei que eu tenho 1 mol. Mas e se eu tenho 60 gramas de água? Quantos mol eu tenho ali? Aí a gente pode usar isso para fazer conta, apesar de que você pode usar uma regrinha de 3, tá? Eu tenho 18 gramas de água para 1 mol, 60 gramas de água para quantos mol? E aí, também não precisa necessariamente usar a fórmula. Vamos ver um exemplo, ó. Em um sistema encontramos 900 gramas de glicose. Qual a quantidade de matéria contida no mesmo? A gente tem aqui, ele deu a massa molar da glicose, ó. A glicose nada mais é do que C6H12O6 com massa molar de 180 gramas por mol. Então, é só a gente jogar na fórmula, ó. Eu quero saber o número de mols, a massa que eu tenho é 900 gramas, repara na unidade, tá? Massa é em gramas, massa molar é grama por mol. Então, a gente vai ter 900 dividido por 180, quer dizer que em 900 gramas de glicose eu tenho 5 mols de glicose. Ah, tá. É importante entender também que quantidade de matéria é dada em mol. E quando a gente tem no plural, aqui na forma escrita é sempre no singular, tá? Não existe escrito mols.
mas a gente fala mols. Agora a gente pode partir para a fórmula química e quantidade em mol dos elementos. Olha só, a gente até já comentou sobre isso. Em 1 mol de molécula de água, nós temos 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio, totalizando 3 mols de átomos. Porque eu tenho 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio, eu tenho 3 mols de átomo, mas de molécula eu tenho um só. Em 1 mol de molécula de álcool comum, C2H6O, nós temos 2 átomos de carbono, 6 mols de átomo de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio, totalizando 9 mols de átomos. Então, 1 mol de molécula desse álcool vai me dar 9 mols de átomo, sendo 2 mols de átomo de carbono, 6 mols de átomo de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Em 1 mol de cloreto de sódio, nós temos 1 mol de íon sódio Na+, e 1 mol de íons cloreto Cl-, totalizando 2 mols de íons. Então, é importante a gente perceber essa diferença. Aqui nós temos uma molécula, aqui nós não temos molécula, a gente tem um aglomerado iônico. E aí, a gente pode entender, então, como calcular a porcentagem em massa de um elemento numa substância. Vamos ver, por exemplo, aqui, o sulfeto de cobre. A gente tem aqui as massas molares do cobre, 63,5, e do enxofre, que ele trouxe como 32,1, um pouquinho mais exato. Então, a massa molecular do Cu2S vai ser 159,1, 2 vezes o 63,5, mais uma vez o 32,1. Sendo assim, a gente pode dizer o seguinte, que 159,1 grama é 100% dessa substância. 127, que é a quantidade que o cobre contribui aqui, é quantos por cento? Fazendo essa continha, a gente chega que o cobre contribui nessa substância com 79,8% de massa. Sendo assim, nós temos 3 fórmulas que nós precisamos conhecer, que é a fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual. A fórmula molecular, ela vai indicar quais e quantos átomos de cada elemento constituem uma molécula de determinada substância. E aí a gente vai usar sempre o termo fórmula molecular, geralmente para substâncias realmente moleculares, ou seja, que fazem ligações covalentes. A fórmula mínima indica a proporção entre o número de átomos dos elementos que constituem uma substância. Essa proporção é expressa pelo conjunto dos menores números inteiros possíveis. Já vai ficar mais claro. E nós temos, por último, a fórmula percentual, que indica os elementos formadores da substância e suas porcentagens em massa. Olha só, aqui nós temos uma tabela que traz a fórmula molecular de algumas substâncias e a fórmula mínima. Algumas vezes, vocês vão ver que a fórmula molecular já é a fórmula mínima. Por quê? Por exemplo, aqui na água, ó, nós temos H2O. Qual seria o menor número possível para dividir todo mundo aqui e deixar ainda números inteiros? No caso, seria 1, né? Então, H2, o 2 dividido por 1 vai continuar sendo 2. 1 dividido por 1 vai continuar sendo 1. Então, aqui a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Mas no peróxido de hidrogênio, olha só, nós temos o H2O2. Todo mundo aqui é divisível por 2, correto? É o maior número possível que divide todo mundo e ainda deixa números inteiros. Então, se eu dividir todo mundo aqui por 2, eu vou chegar no HO. Essa é a fórmula mínima do peróxido de hidrogênio, do H2O2. A glicose, C6H12O6. Todo mundo aqui é divisível por 6. Todo mundo é divisível por 2, beleza. Mas é o maior número possível para eu dividir aqui e todo mundo ainda ficar com valores inteiros? Não, o maior possível aqui é 6. Então, vai ser C6 dividido por 6 vai dar C1. H12 por 6 vai dar C2. O6 por 6 vai dar O1, né? Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O. O ácido sulfúrico, a gente pode ver aqui, ó. Eu já tenho o enxofre como sendo 1, então eu não vou conseguir dividir por mais nada. Sempre que eu tiver algum elemento com um único átomo na molécula, obviamente aquela molécula já vai ser sua fórmula mínima, tá? Aqui a gente tem, ó, o C12H22
O11. Se a gente olhar, o H22 até é divisível por 11, né? Mas o C12 não é. Vai dar um número quebrado, vai dar um número com vírgula. Então, isso não pode acontecer. Sendo assim, ela já é a fórmula mínima. Para o cloreto de sódio, sulfato de potássio, o ouro, a prata, que não são moleculares, a gente não tem a fórmula molecular. E a gente diz que as suas fórmulas já são as fórmulas mínimas, como a gente pode ver aqui. Agora, com relação à fórmula percentual, é só a gente fazer o que a gente fez alguns slides para trás para todos os elementos. Então, nós temos aqui a água, onde a massa molar do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Fazendo a massa molecular, nós temos que a massa molecular da água é 18. Vocês vão cansar de ver isso, vocês vão saber a massa molecular da água de cor. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, ó, que a massa total é 18 gramas, que é 100% dessa molécula. 2 gramas, que é o que contribui o hidrogênio, são quantos por cento dessa molécula? Então, fazendo essa conta, a gente chega em 11,1%. 18 gramas é 100% da molécula, 16 gramas, que é o que contribui o oxigênio, é quantos por cento dessa molécula? 88,9%. Além disso, além da gente poder confirmar usando regra de 3, era só substituir de 100% aqui, já que nós só temos 2 átomos, tá? Então, a fórmula percentual da água é H 11,1%, O 88,9%. Sempre repara se está dando 100%, tá? Então, vamos tentar trabalhar com uma casa decimal após a vírgula. Nós temos aqui a molécula C6H12O. Massa molar do carbono 12, do hidrogênio 1, do oxigênio 16. Massa molecular 180. Então, nós temos 180 é 100%. O carbono, 6 vezes 12, está contribuindo com 72 gramas aqui em massa nessa molécula. Então, isso contribui com quantos por cento? 40%. 180 é 100%. Aqui a gente já não conseguiria simplesmente subtrair. A gente tem que fazer de pelo menos 2, porque eu tenho 3 átomos. Então, eu tenho que fazer de pelo menos 2 deles. 180 é 100%. 12 gramas, que é o que está contribuindo o hidrogênio, é quantos por cento? 6,7%. E aqui, ou faria subtração de 100%, ou faria a conta. 180 é 100%, 96 gramas, que é o 6 vezes 16 aqui, quantos por cento? 53,3%. Então, essa fórmula fica C 40%, H 6,7%, O 53,3%. Vamos ver um exemplo, então, de como transformar de uma fórmula para outra. Nós já vimos como transformar da molecular para a mínima e da molecular para a percentual, ou até mesmo da mínima para percentual, tá? Vocês vão ver que dá no mesmo. Mas a gente não sabe como fazer as outras transformações, então vamos usar exemplos para isso. A hidroquinona é uma substância empregada na revelação de filmes fotográficos. Sua composição percentual em massa é sempre em massa, tá? 65,4% de carbono, 5,5% de hidrogênio e 29,1% de oxigênio. Qual é a fórmula mínima da hidroquinona? O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai pegar esses valores em porcentagem aqui e levá-los como se a gente estivesse falando em gramas, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Pro carbono, por exemplo, 65,4 gramas, como se nós tivéssemos isso em gramas, dividido por 12, que é a massa molar do carbono. A gente chegou em 5,5 mol. Pro hidrogênio, 5,4, no caso aqui 5,5, tá? Dividido por 1, que é igual a 5,5. E 29,1 dividido por 16, que a gente chega em 1,8 mol. Se fosse assim, a gente teria essa fórmula, C 5,5, H 5,5, O 1,8. A gente sabe que fórmula molecular não existe com número decimal. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai fazer a divisão desses números pelo menor deles. Então, a gente vai pegar cada um deles e dividir por 1,8. Fazendo isso, a gente vai chegar que o carbono a gente vai ter 3 átomos de carbono, 3 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a fórmula aqui vai ser C3H3O. Minha dica,
sempre monte a fórmula conforme ele escreveu aqui, tá? Então, primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Nunca tente mudar essa ordem, tá? É o mais correto a se fazer. O etileno glicol é uma substância altamente tóxica presente no fluido usado nos radiadores de automóveis. Sua fórmula mínima é CH3O e sua massa molecular é 62 gramas por mol. Qual é a fórmula molecular do etileno glicol? Então, aqui eu tenho a fórmula mínima e ele quer saber a molecular, sendo que ele me deu a massa molecular. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, a gente precisa calcular a massa molecular dessa fórmula mínima. Então, aqui a gente tem do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, massas molares. A massa molecular da fórmula mínima vai ser 31 gramas. Se você olhar aqui, já está te indicando, né? Quer dizer, 31 é a metade de 62, quer dizer que essa fórmula mínima está dividida por 2. Mas, de uma forma mais usual, a gente tem massa molar da fórmula molecular, né, da fórmula molecular, dividido pela massa molecular da fórmula mínima. 62 dividido por 31 dá 2, como a gente já pode ver aqui de cara, né? Vai ser sempre número inteiro, tá? Se for número quebrado, alguma coisa tá errada. Então, a gente tem que a fórmula molecular aqui vai ser a mínima vezes 2, já que pra gente descobrir a mínima a gente divide, pra gente descobrir a molecular a gente vai multiplicar. Então, nós temos C2H6O2. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá? Um beijo e até lá!